Olá, bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos sólidos. Nessa aula, vamos falar sobre deformações em vigas durante a flexão, ou a determinação da linha elástica em vigas. Essa é uma continuação da aula de flexão de vigas. Eu vou deixar na descrição do vídeo e aí nos cards a referência para esse material para que você possa acompanhar o raciocínio caso você não esteja seguindo a sequência aí e queira se orientar melhor com relação a esse assunto. Então nós falamos sobre a flexão de vigas, nós definimos, apresentamos o conceito de flexão, relacionando a flexão através dos momentos fletores, considerando os casos aqui de flexão pura, aproximação como um caso de flexão pura, e definimos o conceito de linha neutra a partir desse padrão de deformação que foi originado através dessa análise geométrica do perfil deformado, segundo aí a formulação de Euler-Bernoulli. Então, só para a gente lembrar de onde que vieram esses conceitos. E o mais importante aqui agora, a gente falou sobre tensões relacionadas aos momentos fletores, e nós vamos agora caracterizar as deformações. E importante para a definição dessas deformações é esse conceito de raio de curvatura aqui, considerando a viga curvada após a deformação, é possível geometricamente definir um ponto que define um raio de curvatura para cada ponto da viga aqui. Então, se olhar no infinitésimo, eu tenho um raio ρ definido para o ponto que eu estou olhando. Essa é a definição principal para a gente conseguir caracterizar a deformação. Então, nós definimos as tensões acontecendo devido aos momentos fletores aqui indicados. E observe que essa seção também se deforma. E é possível medir uma deformação aqui da seção em função dos momentos fletores e em função dessa geometria deformada aqui antes e depois da deformação. Então é isso que nós vamos mostrar de maneira simplificada aqui neste vídeo. Então, retomando aqui o nosso conceito de raio de curvatura e a definição da linha neutra, o nosso raio de curvatura ρ, eu não vou fazer a dedução passo a passo dessas equações. Eu recomendo que você siga algum livro de mecânica dos materiais ou de resistência dos materiais. No final do vídeo eu vou deixar a indicação do capítulo do livro que eu estou seguindo para definir esse conteúdo. Então, se você quiser ver a dedução passo a passo, consulte essas referências. Então, é possível demonstrar que a deformação no eixo X, na direção horizontal aqui, relacionada ao eixo da viga aqui, depende da minha direção vertical em relação ao raio de curvatura. Tá? Não vou fazer essa demonstração aqui, é importante que vocês saibam que existe esse conceito de deformação, apesar dele ser pouco usado na prática, não muito usado, a gente usa mais as tensões. O conceito de deformação elástica associado às vigas sob flexão existe e é importante para a gente definir a linha elástica. De qual maneira? Lembrando que a gente definiu as tensões, e as tensões ao longo do perfil, aqui ao longo da seção, depende do momento fletor, da altura em relação à linha neutra medida pela variável y e do momento de inércia em relação à linha neutra dado aqui pelo ponto do centroide. Tá? Então essa é a equação que define, a gente usou na aula anterior para definir os momentos, as tensões em função do momento fletor e da posição que a gente olha na seção. Observe que eu considerei aqui os módulos, os valores absolutos, tanto para tensão quanto para deformação, lembrando lá que o que está acima da linha neutra aqui foi considerado positivo, o que está abaixo da linha neutra considerado negativo em relação ao centroide aqui, tá? Então esse módulo, esse valor absoluto é só para reforçar esse conceito. Então, continuando aqui a explicação, sabendo a deformação
na linha neutra, definido em relação à linha neutra, e a tensão em relação à linha neutra, lembrando da definição de lei de Hooke, ou seja, a lei do material linear elástico e isotrópico que relaciona tensões e deformações. Escrevendo essa lei aqui, eu tenho que as tensões dependem das deformações multiplicadas pelo módulo de elasticidade do meu material em relação ao ensaio de tração convencional aí. Juntando essas três equações, você pode fazer aí isso no seu caderno ou nas suas anotações, eu consigo chegar nessa expressão que relaciona o momento fletor. Então, lembrando que o momento fletor varia ao longo do meu comprimento da viga, representado pela variável x, o módulo de elasticidade e o momento de inércia em relação à linha neutra. Isso está relacionado aqui ao recíproco do meu raio de curvatura, como está indicado nesta equação. Então, a partir desta equação, nós vamos mostrar como se chega na equação diferencial da linha elástica para seguir com os nossos cálculos e calcular as deflexões nas vigas. Então, do cálculo, do estudo de funções, lá do cálculo, então vamos imaginar que a viga deformada é uma função que varia alturas aqui ou deflexões em relação ao eixo x, então chamada aqui de variável y, que mede essa deflexão. Em qualquer ponto aqui eu posso medir também uma tangente ou uma derivada, ou ainda a inclinação do ponto aqui em questão. Então eu tenho a função que me define a altura de deflexão da viga ou flecha, e posso medir também a inclinação através da variável θ, ambas em função do eixo x. Tá? Então essa é a nossa definição matemática de linha elástica, imaginando que isso aí é a linha neutra após a deformação da viga. Do cálculo diferencial, então isso não tem nada a ver com vigas, mas sim com o cálculo diferencial, é possível escrever para qualquer função o raio de curvatura em função das definições da segunda derivada. E como estamos tratando de deformações elásticas e assumindo pequenas deformações, essa definição para o raio de curvatura aqui pode ser simplificada. Então esse termo aqui vai ser muito pequeno, a gente pode simplificar essa equação aqui para aproximadamente a derivada segunda da função y em relação à variável x aqui, tá? Bom, eu tinha uma expressão que me relacionava o raio de curvatura. Agora eu tenho uma segunda expressão que me relaciona aqui a derivada da linha elástica. Juntando esses dois conceitos, eu chego agora na definição da equação diferencial da minha linha elástica, tá? Que é a segunda derivada aqui da deformação, ou da deflexão, ou da flecha, então são esses nomes, depende do meu momento fletor, que é a carga que está aplicada na viga, do módulo de elasticidade e do momento de inércia em relação à linha neutra. Então essa é a nossa equação diferencial da linha elástica. Então vamos, a partir de agora, trabalhar com esta equação, lembrando que ela veio da definição do raio de curvatura, assumindo pequenas deformações, pequenos deslocamentos aqui em regime elástico. Seguindo com o raciocínio, como que eu resolvo este problema? Então, a primeira coisa que tem que ser feita, eu tenho que conhecer os momentos fletores nas vigas. Então, eu tenho que fazer os diagramas de momento fletor e achar as equações dos momentos fletores, conhecendo as propriedades do material, módulo de elasticidade e a seção transversal dada pelo momento de inércia. Vou ter agora que resolver essa equação diferencial através da integração duas vezes até chegar na variável y, que define a nossa flecha ou a nossa deflexão. Então, este é o princípio. Conhecendo a equação diferencial da linha elástica, apenas manipulando aqui os termos, isolando o momento fletor,
Faço a primeira integração, então eu tenho abaixo a ordem da derivada aqui, chego na primeira derivada da variável y em relação a x. Lembrando que a definição de derivada é exatamente o ângulo, ou a reta tangente, ou a inclinação dessa reta tangente no ponto que eu estou olhando. Então, dy dx me representa esse θ de x. Tá? Lembrando que eu estou fazendo uma integral indefinida aqui em relação aos limites, toda vez que eu faço essa integração, eu tenho que adicionar uma condição de contorno aqui na minha integração. E essa condição de contorno vai ser determinada posteriormente nos cálculos, dependendo do tipo de viga. Faço a minha segunda integração e agora eu tenho a minha expressão que define a variável y, ou a deflexão, ou a flecha. Lembrando que, pelo princípio da integração, é a segunda integral aqui da expressão do momento fletor. A primeira constante também foi integrada aqui, então aparece, devido à integração dessa constante, a variável x, e surge uma nova constante de integração devida à segunda integração. Então essa é a maneira de se trabalhar com a equação diferencial da linha elástica. Vamos agora determinar essas constantes de integração. Elas vão ser determinadas a partir das condições de vínculo das vigas. Então observe esses três exemplos aqui. Esse caso primeiro biapoiado, esse outro biapoiado com um trecho em balanço, e esse outro aqui uma viga engastada aqui no ponto A. Observem que para essa condição aqui, os apoios permitem a rotação no ponto A e no ponto B. Eles não seguram os momentos fletores nesses pontos pela definição desses apoios simples, articulados. Então, eu sei que o deslocamento nesse ponto é zero, porque ele está apoiado exatamente nesse ponto. Então, ponto A, o y, ou a deflexão, vai ser zero. No ponto B, a mesma coisa. E eu não consigo dizer nenhuma informação aqui nos pontos A e B em relação à rotação. A rotação passa a ser uma incógnita. Ora, se eu conheço dois pontos com duas informações sobre y ou sobre a derivada, eu consigo resolver a minha equação e determinar os valores de C1 e C2 através das minhas condições de contorno. O mesmo vale para esse segundo caso aqui da viga biapoiada com balanço. Eu tenho esse ponto também que tem um deslocamento igual a zero, e o ponto B também um deslocamento igual a zero. Da mesma maneira, determino as duas constantes de integração. Já no caso engastado, lembrando que o engaste aqui no ponto A, ele segura tanto deslocamento quanto rotações. Neste ponto, eu conheço a informação que o deslocamento nesse ponto é zero, deslocamento vertical é zero, e que também a rotação nesse ponto é zero, exatamente nesse ponto. Para os outros pontos da viga, eu não sei qual que é essa informação, tenho que determinar a partir dos cálculos. Então, se eu tenho duas constantes de integração, eu preciso de duas informações em relação à deformação da viga para que eu consiga determinar. Podem ser duas informações de deslocamento, ou uma informação de deslocamento e uma informação de rotação. É possível dessa maneira determinar essas constantes de integração. Então esse é o princípio de aplicação da linha elástica. Então assim eu tenho C1 e C2 definidas através das condições de contorno. Vamos a um exemplo. Então esse exemplo aqui de uma viga engastada com uma carga P. A primeira coisa que eu tenho que fazer, através da equação diferencial da linha elástica que está aparecendo aí, eu tenho que calcular as equações que me representam os momentos fletores. Então, relembrando aí, para você conseguir desenvolver esse raciocínio, você precisa chegar nessa aula já conhecendo o conceito de como traçar os diagramas de cortante e momento fletor para vigas e as suas respectivas equações. Vai ficar aí nos cards também links para os vídeos onde eu falo desse assunto, se você quiser revisar
e relembrar esses conceitos. Então precisamos definir essa equação para o momento fletor. Neste caso aqui, a minha equação é a equação linear que depende da carga P e da direção x como está indicada. Então essa é a nossa função do momento fletor. O sinal aqui representado como negativo, indicando que a parte extracionada é a parte superior da minha viga. Então, partindo pela integração, considerando agora o valor do momento fletor, faço a primeira integração, resolvendo a integral para esse polinômio aqui, esse monômio no caso aqui, em função da variável x, eu tenho pela regra de integração. Se você não se lembra, pegue uma tabela de integrais aí, a integral dessa função, mais a primeira constante de integração. E assim eu tenho a minha equação da rotação ou a primeira derivada. Faço novamente mais uma integração, carregando os termos que eu determinei na primeira integração. Eu tenho agora a segunda integração dessa variável, que passou a ser uma variável quadrática, a primeira constante de integração multiplicada por x, integrado aqui, e a segunda constante de integração. Chego agora na equação para a deflexão aqui, ou para a minha flecha. Então, eu tenho essas duas equações. Vamos aplicar as condições de contorno para a nossa viga engastada, sabendo, relembrando aqui dos slides anteriores, que tanto o deslocamento nesse ponto B e a rotação nesse ponto B são zero. Considerando meu sistema de coordenadas iniciando a partir desse ponto, da maneira como eu defini os momentos fletores, nesse ponto aqui a coordenada x vale L. Portanto, aqui no ponto A é 0, no ponto B vale L. Substituindo essas constantes de integração nas duas equações anteriores, sabendo que o deslocamento e rotação são zero, eu tenho a constante C1 definida e a constante C2 também definidas aqui. Então, eu recomendo que você pause o vídeo, faça essas contas aí, confira os resultados e veja se você está entendendo exatamente os passos que foram seguidos para fazer essas integrações. Agora eu volto nas equações e substituo os valores de C1 e C2 respectivos. Então, voltando na nossa viga dessa linha elástica, a minha equação final, faça também as contas substituindo o valor de C1 para a equação de θ e manipulando a equação, eu chego nessa expressão para a rotação ou para a inclinação e chego nesta expressão para a flecha ou deflexão. Substituindo agora os valores da posição x, eu posso obter qualquer valor desejado para a posição da deflexão da viga em relação ao eixo x, tanto de deslocamento, flecha ou inclinação aqui, ou a rotação da seção. Nós vamos estar interessados em saber, por exemplo, o ponto máximo de onde acontecem essas deflexões, ou as maiores deflexões para efeitos de projeto. Tá? Além de calcular as tensões, calculamos as deflexões ou flechas das vigas. Substituindo o valor aqui para x igual a 0, ou seja, no ponto A, eu consigo calcular tanto a deflexão ou a flecha quanto a rotação. Então é muito comum esses valores de deflexão para vigas com carregamentos conhecidos serem tabelados. Então, se você procurar aí no final do seu livro ou em várias tabelas na internet, tem disponíveis vigas clássicas aqui com formato e com carregamentos conhecidos para que sejam usados depois em projeto. Em outros exercícios nós vamos mostrar como se pode usar esses conceitos. Então essa aula tratou aí de como determinar a linha elástica e calcular essas deflexões para esse exemplo simples de viga. Vamos fazer outros mais detalhados com outros carregamentos. Então aproveite aí, estude esse conceito e aguarde as próximas aulas. Essas são as duas equações finais, portanto, para o deslocamento do ponto A, e assim finalizamos esse exemplo. Deixar aí
para vocês praticarem este outro exemplo de viga biapoiada agora com uma carga distribuída. Então você vai repetir o mesmo processo e o objetivo é determinar as equações da linha elástica e o deslocamento máximo dessa viga aqui em relação aos apoios A e B. Então, a resposta aí para você conferir os seus cálculos, eu recomendo que você faça todo o processo e confira os seus resultados. Aplicando o conceito de derivada, eu sei que a deflexão é máxima onde a minha derivada é igual a zero, lembrando do conceito do cálculo. Nesse exemplo aqui, aplicando essa informação sobre a derivada, vai ter aqui a minha posição do x máximo, dependendo da viga, nesse caso deu exatamente no meio, mas esse valor pode variar, então é importante eu saber também onde que ocorre essa deformação máxima da minha viga. Então esses são os valores. Eu recomendo que você faça esse exercício e confira se você entendeu realmente os conceitos e se os seus valores aí, seu processo de cálculo de integração está consistente. Então essa aqui é a ideia. Esta aula foi baseada no capítulo 15 do livro de Estática e Mecânica dos Materiais, aqui do Beer Johnson. No livro somente de Mecânica dos Materiais, essa informação está relacionada ao capítulo 9. Então eu recomendo que você leia esses capítulos, estude esses conceitos e veja outros exemplos de exercícios resolvidos e outros exercícios para aplicar esses conceitos. Então esse era o objetivo da aula. Obrigado pela atenção. Até a próxima.